No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou André Acarini. Hoje no Jornal da CUT, Rio Tocantins, CUT e entidades mobilizam população contra a hidrovia de Bolsonaro. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT, www.cut.org.br. Em ação. Rio Tocantins. A luta contra a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins, no Rio Tocantins, teve mais uma etapa concluída neste fim de semana. Desde o dia 30, a caravana Defender o Rio Tocantins é Defender a Vida percorreu 11 municípios de Barcarena a Marabá, no estado do Pará, para ouvir os moradores sobre os impactos que a obra vai gerar. Em 1996, um breve histórico, a hidrelétrica de Tucuruí já trouxe prejuízos a milhares de moradores das comunidades ribeirinhas e ao meio ambiente. Só para se ter uma ideia, com a barragem, vários perderam suas propriedades e seu sustento. A contrapartida prometida com a obra, como empregos, por exemplo, não foi cumprida. A população, simples assim, foi ignorada. Tanto que somente quase 10 anos depois, em 2004, no governo Lula, é que essas comunidades começaram a receber a energia elétrica que ali era produzida. Notem, a hidrelétrica foi produzida e a energia elétrica para a região só chegou 10 anos depois. Outro estrago é a mudança no ciclo de reprodução dos peixes e a extinção, inclusive, de espécies. Depois do período defeso, após o período defeso nos últimos anos, o período defeso é aquela época em que a prática é proibida para justamente preservar a espécie, garantir a reprodução. A quantidade de peixes tem diminuído significativamente. Então termina o período defeso, os pescadores vão lá pescar. Antes pescavam muito mais, agora a quantidade diminuiu, a quantidade de peixes. Agora, se a hidrovia for aprovada, a tragédia vai se repetir. A obra inclui a dragagem do leito do rio. Vai se aumentar a profundidade do leito do rio, com obras, com máquinas fazendo isso. Não precisa ser nenhum especialista para imaginar o que acontece com o meio ambiente, o que acontece com as espécies de peixes no rio. Bom, mesmo com o governo federal minimizando os impactos e vendendo a ideia de que significa desenvolvimento e progresso, esses impactos vão acontecer e para a população vão ser impactos sociais e econômicos. E como no caso da hidrelétrica, a hidrovia não vai ser diferente. A Carmen Fora, secretária-geral da CUT, uma das idealizadoras da caravana para defender o Rio, sempre diz: desenvolvimento tem que ser sustentável, planejado, beneficiando a todos, respeitando a natureza, respeitando a vida das pessoas. Mas o que o sistema faz é o contrário. Em Baião, município em que as comunidades também vão ser atingidas, Carmen falou sobre isso. As empresas dizem que vão compensar os moradores, mas como a gente já viu, isso não vai acontecer, porque já não aconteceu outras vezes. Nós não queremos conversa com a ideia de que nós queremos algum nível de compensação, porque não tem o que compense a morte do rio. Nós vamos tirar do nosso vocabulário esta ideia de compensação, porque a barragem de Tucuruí não deu nada mais, nada menos de que 4,5 km de asfalto para os municípios que conseguiram asfalto com dinheiro da Eletronorte. E o prejuízo é gigantesco. A ilusão vendida também é muito grande, Newton. Em Baião, que é o único município que a empresa reconhece que será impactado, eles fizeram uma audiência pública. Falam uma outra língua para o povo não entender. E é exatamente para que ninguém entenda que eles trazem um monte de técnico e falam da beleza e da maravilha do desenvolvimento que eles querem implementar. Mas gato escaldado tem medo de água fria. Porque não é verdadeira a história de que nós teremos um rio desenvolvido, uma região desenvolvida com a hidrovia Araguaia e Tocantins. A gente tem sempre que se perguntar: que desenvolvimento é esse? Para quem é este desenvolvimento? Essas grandes obras apenas levam as riquezas, explorando de forma predatória os recursos de uma região, prejudicando a população dessa região e promovendo o enriquecimento de multinacionais e grandes centros. Isso é racismo ambiental, mas sobre esse tema a gente vai falar numa próxima edição do Jornal da CUT. Por enquanto fica a pergunta, né? Desenvolvimento para quê e para quem?
Só para ilustrar, em Barcarena, ali próximo a Belém, onde há pelo menos 5 grandes mineradoras, esse mesmo problema já acontece. Constantemente tem acidentes, explosões que deixam o ar tóxico, prejudica a saúde das pessoas. As empresas lá chegaram a prometer mundos e fundos, e o que se vê é falta de estrutura, saneamento, desemprego, ou seja, não tem nenhum investimento social. Capitalismo predador, colonizador. Mas o governo tem pressa nessa hidrovia. O governo federal tem muita pressa com essa hidrovia. Ele quer a licença prévia até março de 2022. E se eles tiverem a licença prévia, nós vamos ter que brigar muito, porque depois da licença prévia, tchau. Existe um questionamento, companheiros, de no mínimo 20 pontos de que a construção dessa hidrovia, a passagem dela, causará problemas graves ambientais, socioeconômicos e socioambientais a toda a comunidade. Mas eles querem a licença prévia. Na segunda etapa, eles passam o rolo compressor por cima de nós. Mas voltemos à caravana, falar sobre a caravana. Entidades se uniram para participar, realizar essa atividade. A Euciana é presidenta da CUT Pará. Eu conversei com a Euci lá em Tucuruí sobre o propósito dessa atividade. Fortalecer a luta, primeiro é fazer a escuta dos povos, né? Conhecer a sua realidade, mas também construir um processo de formação para que o povo compreenda o que vai acontecer. Tem muito pouca informação sobre esse grande empreendimento que trata da morte dos rios, da morte das pessoas, e o rio que ele é a fonte de vida, é a fonte de proteção, também por onde as pessoas transitam aqui no Baixo Tocantins, no território, e não vai afetar só o Baixo Tocantins. Nós estamos cumprindo parte da caravana pelo rios, embarcamos e desembarcamos com esperança, mas também com sonhos. Quando a gente escuta as pessoas, a gente consegue perceber o que há de vida neles, o que há de sonho, mas também de preocupação e de tristeza com o que se avizinha. E nós vamos dialogar, também fazer a escuta para poder denunciar esse grande empreendimento que ele não vai trazer vida, não vai trazer benefícios para a população, e sim morte. E é essa preservação que nós estamos lutando. Não é um empreendimento que traz nenhum desenvolvimento para os povos, né? O que vai transportar, a gente não consome. A gente não consome soja, a gente não consome minério, a gente não consome a exportação que já existe de madeira, a exploração que existe também madeireira, mas também está colado também outros interesses, que é a exploração das terras. Isso avança os conflitos fundiários, avança cada vez mais a exploração das terras, onde os trabalhadores e as trabalhadoras estão. O setor pesqueiro vai ser muito afetado, mas também a modificação do rio, né? O rio que é a nossa vida, o rio que os pescadores têm uma comunicação direta, de forma muito mística, de forma muito produtiva. Então, e nós queremos que a população saiba disso. E nós estamos contando com várias pesquisas, mas também com a sabedoria popular dos povos que nela vivem. Então, não é só uma barcaça que vai passar nos rios. Tem outros interesses na beira, mas também muito próximo, que é a exploração de novas monoculturas, e isso vai afetar também o povo da cidade e o povo que não está na beira do rio. E os próximos passos? Bom, a luta segue. Vai ter um documento que está sendo elaborado para ser entregue a autoridades, parlamentares, Ministério Público, para denunciar os prejuízos, denunciar essa atrocidade que está sendo feita com essa população. Denúncia nacional e internacional, inclusive, né, sobre esses impactos. E as comunidades estão alertas e vão resistir. O Yuri Paulino, que é da coordenação nacional do MAB, o Movimento Atingidos por Barragens, que também está na luta contra a hidrovia, falou um pouco para a gente sobre isso. Estamos dialogando com as lideranças de toda a jusante e a montante da barragem de Tucuruí para construir alternativas à proposta do empreendimento, né, para propor um plano de desenvolvimento e reestruturação dessa comunidade sem a alocação de mais um grande projeto nessa região e, sobretudo, para fortalecer a luta contra a chamada hidrovia Araguaia-Tocantins. Então tem sido bastante positivo a caravana, tem sido um espaço de muito aprendizado, mas acima de tudo um espaço de semear a resistência. A caravana é uma correalização da CUT Pará, da FETAGRE Pará, da Diocese de Cametá, do Conselho Pastoral dos Pescadores, do Levante Popular da Juventude e do Sintep.
e organizações de quilombolas da região, com o apoio da Universidade do Pará, Universidade Federal do Pará e do MAB, além do Solidarity Center, que é um órgão da AFL-CIO, uma central sindical norte-americana. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição, até lá.